Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, eu quero deixar para você a palavra de Deus, tá? Dela nós precisamos e nela nós devemos firmar a nossa fé e confiança e esperança, tá bom? Hoje eu quero deixar uma palavra falando sobre fome e sede de Deus, né? É sobre isso que nós vamos estudar hoje, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu já peço, por gentileza, né, para você se inscrever nesse canal, né? Compartilhe essa mensagem, tá bom? Você que é dos grupos do WhatsApp, do Facebook, você que é do YouTube, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, né? Aquele joinha. Não é para promover o Amilcar, mas é para promover o Evangelho, porque esse canal o objetivo dele é esse, tá bom? Então vamos lá. Fome e sede de Deus é o título da nossa mensagem. E por que Deus colocou essa palavra no meu coração? O que é você estar com fome? E o que é você estar com sede? Quando nós estamos com fome de algo e quando nós estamos com sede, né, a gente deseja desesperadamente saciar. Por exemplo, quando uma pessoa está com sede, até a água da torneira, se der para ela, ela bebe, não bebe? Quando alguém está com sede, a água parece ter gosto, né? Você toma a água e ela parece ter gosto, você bebe ela com a vontade que se te der uma garrafa aí grande de 1 litro, você é capaz de tomar ela inteira, de tanta sede que às vezes a pessoa tem. Comida também, né? Quando a pessoa ela está com fome, ela é capaz de comer um prato de arroz e feijão, se torna um banquete para ela, né? Por quê? Porque a pessoa está com fome, né? Quando alguém está com fome, ele não vai reclamar daquilo que é colocado em sua mesa, né? Quando uma pessoa está com sede, ele não vai reclamar do recipiente que a pessoa coloca água dentro para ele beber. Se é um copo de lata, de massa de tomate, se é um copo de cristal, né? Se é uma taça, ele não vai se importar com o recipiente, porque ele vai querer aquilo que está dentro do recipiente, né? Voltando para a comida, quando a pessoa está com fome, não importa o prato que ela vai comer, se é um prato Duralex, né? Se é um prato de plástico, se é um prato descartável, né? Se é só arroz e feijão que ela vai comer, né? Ela não vai se importar. Por quê? Porque ela está com fome. E trazendo isso no sentido espiritual, se tratando de Deus, será que eu e você, será que nós também temos fome e sede de Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Porque, olha, meu amigo e minha amiga, a atitude de muitas pessoas, infelizmente, não demonstra isso, né? Infelizmente, a atitude de muitas pessoas não demonstra que ela tem sede e que ela tem fome de Deus. Por quê? Porque eu vejo pessoas aí que tratam as coisas de Deus com tanto relaxo, né? Eu vejo pessoas aí que tratam as coisas de Deus com tanto desleixo, né? Pessoas que, quando chegam nos cultos das igrejas, ficam conversando,
não prestam atenção na palavra, ou senão a pessoa ela faz a questão de chegar atrasado no culto só para demorar menos a hora que ela vai estar ali. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Existem pessoas que ela não chega atrasada no culto porque aconteceu alguma coisa, porque aconteceu um imprevisto. Não. Existem pessoas que chegam atrasadas no culto porque ela quer chegar atrasada. Porque quanto menos ela ficar ali, quanto menos demorar ela ali, para ela é bom. Você sabia que tem pessoas que não têm prazer de estar na igreja? Você sabia que tem pessoas que estão na igreja só por conveniência, só por uma questão de hábito, né? Só por uma questão de costume? Tem gente que é acostumado a ir na igreja. Por exemplo, meu amigo e minha amiga, eu não sei que dia que a sua igreja tem culto, mas tem pessoas que só deixam para ir na igreja, elas vão na igreja no dia de culto, mas elas vão porque tem que ir, né? Elas não vão naquele, vamos assim dizer, entusiasmo, aquele prazer, né? Vamos assim dizer, de estar ali. Por outro lado, tem pessoas que só vão na igreja também só porque estão precisando de uma resposta financeira, estão precisando de uma resposta no casamento, estão passando por lutas na saúde, né? Estão passando por dificuldades na sua vida. Ou seja, elas vão na igreja só no intuito de resolver o seu problema. E quando a pessoa consegue resolver, ela se afasta, ela deixa de ir. Por outro lado, às vezes tem pessoas que até gostam de ir na igreja, mas muitas das vezes porque não tem nada para fazer em casa, ou para encontrar um amigo, ou para colocar a conversa em dia depois das reuniões. Ou seja, existe muitas pessoas dessa maneira que eu estou falando. Muitos exemplos desse que eu estou falando. Agora eu pergunto para você, será que essa pessoa que age desse jeito, né, em uma das coisas que eu falei agora, será que a pessoa que age dessa forma, ela tem sede e fome de Deus? Claro que não. Porque se a pessoa não tem prazer de estar na presença de Deus, ela não tem fome dele, ela não tem sede dele. Por exemplo, tem pessoas que se você for falar para ela de oração, parece que você está falando um palavrão para ela, né? Parece que você está ofendendo ela, parece que você está falando algo que está, a palavra certa é essa mesmo, ofendendo, né? Por exemplo, quantas pessoas que às vezes o pregador, né, o pastor, o dirigente da igreja, às vezes marca uma reunião de oração e a pessoa ela inventa 1000 desculpas, mas ela não vai, né? Agora, se marca uma confraternização que vai ter comes e bebes, que nem agora nós estamos chegando ao final do ano, né? Tem muitas igrejas, inclusive a que eu faço parte, a gente vai fazer aquela ceia de final de ano, aquela vigília, depois vai ter a ceia, os irmãos vai se confraternizar, né? Vai trazer a sua família. Ou seja, quando marca uma reunião desse tipo, a pessoa vai, ela não tem tempo ruim. Tanto que nessa época de vigília, nessa época de final de ano, às vezes a gente vê pessoas que nunca a gente viu na vida. Por outro lado, às vezes a gente vê pessoas que estavam afastadas, que não estão vindo na igreja, que vão vir só para participar do comes e bebes, né? Ou seja, ou senão a pessoa, é que nem eu disse agora, a pessoa vai na igreja só para resolver problema. Eu pergunto, será que uma pessoa assim, ela tem sede de Deus? Não tem. Será que uma pessoa assim, ela tem fome de Deus? Não tem.
Tem pessoas que ela mede esforço para tudo quando se trata de Deus. Tem pessoas que nunca dá para ela orar. Tem pessoas que nunca dá para ela participar de um culto de oração. Tem pessoas que nunca dá para ela participar de um culto de ensinamento. Tem pessoas que nunca dá para ela ler a Bíblia, para ela jejuar, para ela estar, adorando a Deus em uma das reuniões. Ou seja, tudo para a pessoa ela mede esforço. Quando ela participa do culto, começa a reclamar que o ar-condicionado está muito gelado. Quando o ar-condicionado não está muito gelado é porque está muito calor. Porque o som está muito alto. Porque a igreja está muito barulhenta, está muito barulho. Ou seja, a pessoa reclama de tudo, mede esforços para tudo, para estar na igreja. Por quê? Porque esse tipo de pessoa não tem prazer nas coisas de Deus. Ela não tem fome e sede de Deus. Porque é o que nem eu falei no começo da mensagem. Quando você está com fome, você come o que te põe na mesa. É ou não é? Por exemplo, quando você está com fome, um arroz com feijão bem temperado, você come como se fosse o quê? Um banquete. Quando você está com sede, você pode tomar água num copo de plástico, mas você toma como se estivesse tomando dentro de uma taça de cristal, porque você está com sede. E às vezes nós temos igrejas que são igrejas confortáveis, que são igrejas que têm ar-condicionado, são igrejas que têm poltrona macia, são igrejas que têm um ambiente favorável, são igrejas que têm escolinha para as crianças. Mesmo assim nós encontramos pessoas que murmuram, que reclamam, para ela nada está bom. Esse tipo de pessoa, com certeza, não tem fome e não tem sede de Deus. Porque quando a pessoa tem fome e sede de Deus, não importa se ela está cultuando a Deus numa igreja que tem banco de madeira, numa igreja que não tem ar-condicionado, numa igreja que não tem escolinha de criança, para as crianças. Eu me lembro que antigamente, quando as igrejas não eram tão assim confortáveis igual as de hoje, quando as igrejas tinham bancos de madeira, tinha ventiladores, não tinha escolinha para as crianças, não tinha microfone sem fio, nem louvor direito as igrejas antigamente tinham. Eu me lembro porque eu vou na igreja com a minha mãe desde que eu era pequeno, desde que eu era criança, minha mãe sempre me levava. E eu me lembro de uma igreja que era pequenininha, uma igreja que era banco de madeira, era ventilador, telhado, aquelas telhas de brasilite, aquela telha quente. Mas a gente via que pessoas iam lá para cultuar a Deus, pessoas iam lá para se encher da presença de Deus, Porque a pessoa que tem sede e fome de Deus, não importa o ambiente que ela esteja, se é uma igreja confortável ou uma igreja simples, ela está ali para buscar Deus. Quando uma pessoa tem fome e sede de Deus, ela não vai reparar se o som está alto, se o som está baixo, se o ar-condicionado está gelado, se o ar-condicionado está quente. Ela não tem tempo ruim, porque ela está ali para buscar a Deus. A pessoa que tem fome e sede de Deus, ela chega cedo nos cultos. Se o culto começa às 7h30, 7h, a pessoa já está lá no culto. Senta na cadeirinha dela, vai orar, vai meditar na Bíblia, vai escutar o louvor que está tocando no som. Porque a pessoa quer estar ali naquele ambiente. A pessoa não vê a hora de chegar o horário de reunião, de culto, para ela estar ali. Agora, a pessoa que não tem sede e fome de Deus, ela não está nem aí. Ela chega depois da palavra, aí ela fica conversando, ela quer atrapalhar o irmão que está prestando atenção, ela quer só na igreja para colocar o papo em dia, reclama que o ar está quente, está frio, reclama que a bateria está barulhenta, que o som está alto, e põe defeito em tudo. Às vezes o pregador passa um pouquinho do horário, já reclama, o culto está terminando muito tarde. Ou seja, esse tipo de pessoa não tem fome e sede de Deus. É claro,
que o horário de culto ele tem que ter hora para começar e hora para terminar. Concordo. Mas às vezes acontece, imprevistos, do culto às vezes passar do horário, acontece. Mas a pessoa que não tem fome e sede de Deus, ela não entende isso. Então, meu amigo e minha amiga, fazemos uma pergunta para nós mesmos. Será que nós temos fome e sede de Deus? A Bíblia diz lá em João capítulo 6, versículo 26 e 27, Jesus ficou bravo com aquele povo, porque eles estavam buscando a Ele não por causa dele, mas estavam buscando pelo que Ele tinha para dar. Jesus havia multiplicado, aqui os pães e os peixes, e aquele povo ficou saciado, Aí depois que encheram a barriga, a vontade voltou, novamente, a fome bateu de novo, e o que aconteceu? Eles queriam mais pão, eles queriam mais coisas de Jesus, eles queriam que Jesus fizesse mais coisas por ele, ou seja, eles queriam mais pão ali. Aí Jesus deu uma bronca neles, falou: olha, vocês estão me buscando não é porque vocês vistem os sinais, é porque eu dei pão para vocês e vocês se saciaram. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer para aquele povo? Vocês estão me buscando porque vocês são interesseiros, Está lá, João capítulo 6, versículo 26 e 27, diz assim, em verdade vos digo, que vós não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciais. Ou seja, vocês estão me buscando, é porque eu dei pão para vocês e vocês estão saciados, vocês querem mais, Aí no versículo 27, Jesus fala: não trabalhais pelo pão que perece, pela comida que perece, mas trabalhais pelo pão que dura a vida eterna, que Deus, o Pai, selou. Ou seja, Jesus estava falando de salvação aqui, porque a principal mensagem de Jesus era qual? Reino de Deus. A principal mensagem de Jesus era qual? Salvação. Então Jesus aqui ele estava falando de salvação. Só que esse povo eles estavam tão interessados nas coisas materiais, no pão, que quando Jesus começou a falar essas palavras, eles acharam duras demais. Até discípulos que Jesus havia escolhido para o ministério, eles começaram a ir embora. Se você quiser continuar lendo depois, começa no 26 de João 6 e vai longe, Os discípulos eles começaram a ir embora, não os 12, mas os 70 que Jesus havia escolhido. Eles acharam o discurso dele duro, E essa multidão, e até mesmo discípulos que Jesus havia escolhido para o ministério, eles começaram a ir embora, acharam o discurso duro. Mas na verdade não era que o discurso era duro, é porque eles eram interesseiros, É aquela pessoa que vem na igreja para resolver o seu problema, e quando ela consegue resolver o problema, o que ela faz? Ela vai embora, ela começa a medir força para estar no culto, ela começa a medir esforços, ela começa, por exemplo, a pessoa que estava passando por problema, ela vinha todos os dias de culto. Aí, quando a pessoa consegue resolver o problema, para ela começa a ser um peso ir nos cultos. Ela vai 2 ou 3, ou se não 1, até parar de ir de uma vez. Aí ela começa a reclamar de tudo, É o que eu falei agora. Tudo para ela é defeito, nada para ela está bom na igreja. Ou seja, é uma pessoa que não tem sede, meu amigo e minha amiga, e fome de Deus. É uma pessoa que só procura quando precisa,
Eu me lembro que alguém falou que a igreja é como se fosse um hospital. Mas eu não comparo a igreja só como um hospital, não. Por quê? A igreja não pode ser só um hospital. Porque, veja bem, você procura um hospital para quê? Só quando você precisa, não é? Só quando você está doente, não é? Então a igreja tem que ser mais do que um hospital. Nós devemos ter desejo de estar nela. É porque é nela que a gente se reúne para buscar quem? A Deus. Para adorar quem? A Deus. Para ouvir a palavra de quem? De Deus. Mas somente uma pessoa que tem fome e sede de justiça, só uma pessoa que tem fome de Deus e sede de Deus é que vai ter essa consciência. A pessoa que tem fome de Deus e tem sede, ela não vai procurar Ele só quando precisa, ela vai ter prazer de estar diante dEle, independentemente da situação que ela esteja passando ou enfrentando, mas ela vai estar sempre ali. Então, faça essa pergunta para você mesmo: será que você tem tido sede e fome de Deus? Ou você está como essas pessoas aqui, procurando Jesus só por causa do pão, né? Olha só o que ele diz em Mateus, para a gente encerrar. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então acabou. Se você é uma pessoa que tem fome e sede de justiça, o que é uma pessoa que tem fome e sede de justiça? Qual é a maior justiça que nós temos? A palavra de Deus. E se você é uma pessoa que deseja a palavra de Deus acima de tudo, que deseja conhecer Deus acima de tudo, você pode ter certeza que a sua vida vai se tornar uma bênção. Os seus problemas Deus vai te ajudar a resolver. A sua necessidade vai ser suprida. Tá bom? Que Deus abençoe você, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.